Bom dia, galera, tudo bom? Meu nome é Daniele, eu estou aqui para trazer para vocês um assunto que é de automação de testes. É mais um bate-papo, algumas dicas de como começar esse processo de automação de testes, que hoje é praticamente uma obrigação das pessoas, dos testers hoje em dia. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem estar mandando pelo Slido com a nossa hashtag. Fique à vontade para poder mandar as perguntas e no finalzinho a gente tira todas as dúvidas, beleza? Um pouquinho sobre mim, eu tenho 11 anos de experiência em toda a cadeia de desenvolvimento de sistemas. Então, eu já mexi desde a parte de levantamento de requisitos, já mexi com a parte de desenvolvimento em si, com a parte de teste, monitoramento no ambiente de produção, atendimento de chamados, de bugs e tudo mais. Tenho 4 anos de CIT e hoje eu estou atuando como analista de qualidade. Aí o nosso papo aqui hoje, a ideia é trazer por que a gente precisa automatizar os testes, que ambiente que a gente pode usar para poder fazer isso, qual linguagem usar, falar um pouquinho do BDD e do Gherkin, como ele pode ajudar a gente no dia a dia, um pouquinho bem básico de Cucumber, que é um framework que a gente usa hoje e pode usar com várias linguagens para poder fazer os testes. Algumas boas práticas de Gherkin, exatamente para poder trazer o BDD e trazer o Gherkin para o nosso lado. E se der tempo, a gente vai trazer um exemplozinho de como é que é esse Gherkin, de como é que é a implementação desse teste. Para começar, eu quero trazer para vocês, assim, a gente tem vários tipos de teste, caixa preta, caixa branca, níveis de banco, comunicação e tudo mais. Mas o Martin Fowler ele traz para a gente esses 5 grupos de teste. Então a gente tem a base da nossa pirâmide, que é os testes unitários. O que são esses testes unitários? São os testes onde você valida um método em específico, uma regra em específico. Então vamos pensar no cenário do login. O login, se você fosse validar, alguns dos testes que você poderia fazer seriam verificar se esse usuário existe, pode ser um teste unitário. Verificar se a senha que ele informou é correta, seria mais um teste unitário. Então, é bem pontual o teste, é bem direcionado. E esse teste, inclusive, preferencialmente, ele tem que ser mocado, ele não pode depender de alguma outra coisa. Depender de um banco de dados, depender de uma API. Tem que ser uma coisa bem simples e direcionada. Já os testes integrados, é como se fosse um teste onde você já usa essas dependências que você tem para essa regra. Então, por exemplo, eu vou fazer essa validação do meu login, mas eu já vou fazer um acesso ao banco de dados, ou acesso a uma API, eu já vou ter uma comunicação com algum outro legado, ou com alguma outra ferramenta, com algum outro componente, aonde eu vou conseguir fazer a validação daquele meu método. Então, por exemplo, eu vou fazer uma validação do login, um teste integrado seria eu garantir que esse usuário é autenticado quando eu uso esse usuário e senha que foi me passado. Já no nível de componente, a gente teria uma validação do componente em si. Então, eu teria uma validação daquele meu módulo, todo o valor daquele módulo. Então, eu informo um usuário uma senha, o que ele me gera? Ele autentica o usuário, ele me gera um token válido para eu continuar as operações dentro do meu sistema. Então, a validação do componente seria validar esse token que está sendo gerado. Já um ponta a ponta já envolveria um teste onde você valida, inclusive, a interface com o usuário. O campo, quando eu preencho com determinado valor, ele tem tal comportamento. Quando eu preencho com o usuário válido, ele me deixa logar. Quando eu preencho, por exemplo, uma senha errada, ele não me deixa logar. Quais as mensagens que são exibidas para o usuário. Então, isso envolve um escopo bem maior. E no exploratório, você tem os testes onde você valida, por exemplo, caracteres especiais, browsers diferentes. Então, você tem uma gama de variações, de combinações de todos esses testes, englobando esse teste unitário, englobando esse teste integrado muito grande. Então, você tem um custo muito maior, porque você tem que fazer muitas combinações. Pensando nisso, por que a gente tem que automatizar?
Quando você tem um teste no nível de unitário, você tem um teste que é bem pontual, você tem um escopo menor, você tem um mock para poder te responder o que seria o banco de dados. Então, o custo para você construir, o custo para você testar, para você corrigir um teste desses é bem baixo. Então, ele é bem mais rápido de ser construído. Ao longo que você vai subindo nessa pirâmide, ao longo que você vai incluindo regras e combinações dessas regras, você acaba dando um custo maior para isso. Você acaba tendo mais trabalho, você acaba tendo mais coisas para poder você fazer, mais combinações do que validar. Então, isso gera um custo maior, uma demora maior para poder você fazer isso. Então, por que a gente precisa automatizar? A gente precisa automatizar porque é muito custoso, você gasta muito tempo fazendo esses testes. Então, quando você começa a validar desde o seu unitário, desde o seu integrado, como você consegue validar nas camadas menores, onde você valida regras específicas, o seu custo é menor. E não exige que você fique fazendo testes exploratórios demais, muitas combinações. Então, quando você automatiza das bases, fica muito mais simples, muito mais fácil de você validar isso. Isso garante ainda mais, porque num teste exploratório você tem muita coisa para validar. Quem te garante que você vai cobrir realmente todas as possibilidades que o usuário pode fazer? O usuário pode apertar uma combinação de Shift, Ctrl, Alt mais uma tecla do teclado que você pode não ter previsto no seu teste. Então, além de você ter um risco maior, você não consegue realmente validar o que o usuário está fazendo no dia a dia. E aí, assim, eu preciso realmente programar quando eu vou fazer automatização de testes? Não necessariamente. É claro que hoje em dia, para você ter um teste mais bem feito, uma cobertura melhor, você tem que ter uma programação. Você tem que envolver um pouco de desenvolvimento, mesmo que seja pouco. Por exemplo, hoje em dia você não consegue muito fugir dessa questão do teste automatizado. Você, por exemplo, antes de eu começar a realmente botar a mão na massa da programação, o que eu fazia para me ajudar no dia a dia? Eu usava procedures dentro do banco de dados, onde eu construía, que me ajudava a gerar a massa mais rápido, mais automaticamente. A gente pode criar projetos no Soapwheel, no Postman, montando projetinhos de teste mesmo, onde você consegue fazer algumas validações, só que para validar mesmo você precisa do Groove, do JavaScript. Então, não tem muito como fugir da programação. Você pode programar menos, usando, por exemplo, IDEs que gravam aquilo que você faz e depois replicam. São ferramentas que a gente tem que ajudam no nosso dia a dia. Testes de interface gráfica, por exemplo, a gente tem aplicações hoje que tiram prints da tela daquilo que está sendo feito, fazem comparações de prints de tela para poder validar se está ok ou não o layout. Então, existem ferramentas onde você não precisaria programar? Existe. Mas por debaixo dos panos, ou muitas das vezes, você vai precisar de alguma coisa de programação. E um teste bem feito, que é mais voltado para as regras de negócio, não tem muito para onde fugir. Você depende de alguma coisa de programação. E aí vamos falar um pouquinho agora a respeito de ambiente. Beleza, aí o seu desenvolvedor falou assim, para automatizar eu preciso de um servidor novo, eu preciso de um banco de dados novo, eu preciso de botar na minha pipeline do Jenkins para poder rodar, eu tenho mais um ambiente para poder ficar verificando build, versão e tudo mais. Calma. Não tem que começar já tendo um ambiente todo montado, até porque se você está começando agora a automatização, você não sabe de qual infraestrutura você vai precisar. Você não sabe, por exemplo, se você vai precisar de um servidor muito potente, se você vai precisar de muita memória, se você vai precisar de um processador muito bom. Você ainda não sabe a estrutura que você vai trabalhar. Então, o melhor caminho para começar é você começar com um ambiente que seja já seu, um ambiente que você já conheça. Então, você, por exemplo, você já tem um ambiente hoje de teste manual. Por que não usar ele? Por que não apontar a sua máquina e executar os testes manualmente da sua máquina nesse ambiente que você já tem? Tudo bem, você pode ter uma concorrência de massa de dados, é um ponto de atenção que você tem que ter.
mas nada te impede de você usar esse ambiente. E assim que você tiver as suas configurações, você montar o seu layout, organizar a casa, definir aquilo que você realmente precisa para testar, aí sim você define um ambiente, você define uma infraestrutura, você configura o seu DevOps, põe para poder rodar durante a build, você vai sim ter que esse controle de versão e tudo mais, mas isso pode ser colocado dentro da sua Jenkins, dentro do seu ambiente de ACM. Então, para começo, você pode usar um ambiente só seu. Você pode rodar esses testes direto da sua máquina. Lembrando que tem que ter atenção com essa concorrência de massa de dados, porque pode ser que um coleguinha seu vai lá e acaba usando esse ambiente também, e acaba usando essa massa de dados que você estava prevista para os seus testes automatizados. Então, você tem que ter esse cuidado na hora de construir. Mas você consegue fazer esse acionamento direto da sua máquina. E aí, assim, com o tempo, você vai para o melhor mundo. Qual é o melhor mundo? Você ter um ambiente exclusivo para os testes automatizados, você ter um ambiente onde a cada execução do teste automatizado você tem um reset do banco. É claro que em muitos casos o reset do banco não faz muito sentido, porque às vezes o banco é muito grande, você para poder fazer um reset desse levaria um dia inteiro para poder levantar o banco de novo. Mas em alguns casos isso é possível com bancos menores. Então você teria uma forma de você rodar isso a cada build, você ter esse ambiente exclusivo. Mas não necessariamente você precisa disso de bate-pronto. Você pode começar só na sua máquina, você pode começar construindo devagar isso. Não é obrigação, eu preciso ter tudo configurado e estruturado. Beleza? E a linguagem? Pô, aí você complicou. Eu sou tester. Eu escolhi que eu não queria programar, eu segui nesse caminho porque eu não queria mexer com código. Mas aí é complicado, não teve jeito, a evolução levou a isso. Hoje em dia, o tester precisa conhecer nem que seja um pouco de programação. Então, que linguagem que eu vou escolher? Não, você vai escolher a linguagem do dev, porque aí o dev vai te ajudar, vai estar ali de suporte, vai te ajudar no dia a dia. É um caminho? Eu indicaria? Não. Por quê? Se você está usando a linguagem do dev, imagina o seguinte, ele vai te apoiar a construir os testes. Ele vai te induzir a seguir o teste do mesmo jeito que você fez, do mesmo jeito que ele fez a construção do sistema. Então pode acabar te induzindo a deixar de testar coisas que você deveria. Então se você tem esse apoio muito perto do dev, você pode deixar de cobrir e garantir a qualidade daquele teste. É um problema você ter que aprender outra linguagem diferente do dev, às vezes não ter um suporte de alguém mais próximo? Mas se você escolhe uma linguagem que é mais simples, que tem um ramp-up menor, uma linguagem que é fácil de aprender, não tem tantas burocracias quanto linguagens mais robustas e complexas, você consegue usar fóruns, usar ferramentas dessa linguagem para poder te ajudar no dia a dia e não gera essa dependência com o dev. É legal você ser independente? Agora, tem cenários onde que não é possível isso. Você está trabalhando num legado, aí você não tem por questões de segurança, você não pode ter esse acesso de fora, então não tem muito jeito, tem que ser na linguagem do teste. Mas se você tiver essa oportunidade de você usar uma linguagem que é mais simples, que é mais fácil de aprender, onde você tem mais frameworks prontos para poder te ajudar no dia a dia, é o melhor caminho. Porque aí você não tem essa dependência com o dev, você não tem essa ligação, essa chance de você ter essa indução ao erro, a um falso positivo ou um falso negativo por esse apoio direto do dev, além de você poder gerar desvios do dev também, dependendo do número de apoio, principalmente no começo. Então é mais fácil você trabalhar numa linguagem onde você seja o dono. Você procura fóruns, você procura ajuda de outras pessoas, dos próprios testers, outros analistas de qualidade. Então é mais fácil você ter essa independência e você aproveitar o que essas outras linguagens trazem para você. E assim, no melhor dos mundos, o melhor mesmo é você não misturar. Porque aí se você tem uma evolução do seu sistema e você tem os seus testes também implementados naquela mesma tecnologia, você vai ter que pegar seus testes e refazer tudo de novo, do mesmo jeito que o sistema está sendo refeito. Você não consegue reaproveitar nada.
Quando você mantém as coisas separadas, você consegue trabalhar separado. Eu posso evoluir a minha aplicação e os meus testes seriam evoluídos se necessário. Eu não preciso obrigatoriamente ter que evoluir os dois ao mesmo tempo. Beleza? Aí um outro ponto de linguagem que eu queria trazer é obrigatório ser na mesma linguagem? Não é, é como eu falei. Mas quando você tem os testes ao nível de unitário, os testes de integração, os testes de componente, é muito difícil você ter que criar uma funcionalidade a mais, criar um serviço a mais para você testar isso em outra linguagem. Então não faz muito sentido esses tipos de testes serem feitos em outra linguagem. Inclusive, o mais recomendado é que esses testes sejam feitos pelos desenvolvedores e não pelo analista de qualidade. É mais comum o desenvolvedor fazer esses tipos de teste. Então ele faz um teste unitário mocado, faz um integrado que é um teste com contexto, faz o teste de componente, às vezes faz, às vezes não, mas assim, quando vem ao caso vale a pena. E os testes ponta a ponta exploratório, aí sim, você pode usar uma linguagem qualquer, você não precisa fazer na linguagem do sistema. E aí tem uma observação que, se você tem uma API, esse que seria, por exemplo, no nível de componente, e é uma API, você pode testar em qualquer linguagem também, não precisa ser na linguagem desenvolvida. Você pode muito bem fazer um acesso, montar um projeto para fazer uma requisição REST, por exemplo, e fazer o teste daquela API. Então, assim, dividir para conquistar. Os devs fazem alguns testes, os QAs fazem alguns outros testes, e assim a gente consegue garantir a qualidade daquilo que a gente está entregando. E agora um pouquinho sobre o BDD e Gherkin. Qual o problema que a gente tem hoje? Geralmente a gente tem muita documentação, muito artefato. Aí eu tenho um documento de negócio, tenho um documento de requisito, eu tenho um roteiro de teste, eu tenho uma massa de teste, eu tenho documentação técnica, eu tenho diagrama disso, fluxograma daquilo. É muito documento. E esses documentos se perdem ao longo do tempo. Quando você vai estar ali na correria, surge um problema, um furo naquele desenho que o cliente fez, você lá em produção já pega, corrige e sobe, esse furo não vai lá na documentação, na correria, ser atualizado na documentação. Gera uma diferença. Então você perde esse controle, você perde essa documentação com o tempo. E depois que o sistema já está no ar, que aquela funcionalidade nova já está no ar, ninguém fica olhando essa documentação. Ela acaba sendo jogada fora. Então você tem só o seu sistema que é vivo, o resto da sua documentação se perde. Então qual é a ideia seria do BDD nessa história? O BDD ele vai transformar essa documentação em uma documentação viva. Você usando o Gherkin é uma linguagem que é mais próxima daquilo que o seu PO e o seu usuário conseguem entender. Então você consegue trazer para a sua documentação, para o seu dia a dia, uma coisa que é viva. Então eu preciso mexer numa funcionalidade, eu preciso mexer num comportamento, o que eu vou fazer? Eu vou mexer naquela minha documentação e automaticamente os meus testes vão quebrar. Então é mais fácil você trabalhar no dia a dia. Então o que o BDD prega? Ele prega que você vai fazer um desenvolvimento direcionado pelo comportamento daquilo que você espera. Então você tem uma definição do comportamento, e em cima desse comportamento definido, você tem a sua construção do seu sistema e o seu teste definido. Por exemplo, o que vai acontecer? O PO, ele vai, junto com os usuários, definir o que eles precisam. Definido? Beleza. Aí o que vai acontecer? O PO vai vir junto com o Dev, com o QA, definir quais são os comportamentos esperados. Então, por exemplo, quando ele clica nesse botão, ele tem que fazer isso e mostrar essa mensagem. Quando ele vai nesse menu, ele tem que fazer isso e mostrar essa mensagem. Então, ele tem um comportamento que ele está esperando. Então, ele define esses comportamentos. E você usando o BDD, usando o Gherkin para definir esse comportamento, descrever isso, o PO consegue ler e validar aquele documento. E, em cima daquele documento, o desenvolvedor faz a implementação, seguindo aqueles comportamentos definidos, e o tester faz a implementação guiado por esses comportamentos definidos. E aí você tem todo o seu documento vivo ali no dia a dia. Se você quer mudar o comportamento, ele não vai exibir mais essa mensagem, ele vai exibir essa outra. Você altera esse documento, você altera esse comportamento e automaticamente os seus testes quebram
e você consegue fazer a implementação e seguir a cadeia novamente. Então, você deixa de ter um documento que se perde com o tempo e passa a ter um documento que é aliado seu no dia a dia. Beleza? Então, um pouquinho do BDD Cucumber. Qual é a estrutura que ele trabalha hoje? Você tem a feature, que é a sua funcionalidade, onde você traz aquilo que você... pode ser um API direto? Pode. Pode ser uma tela específica? Pode. Mas é bom que seja alguma coisa mais objetiva. Se a sua tela tem mais de uma ação, você cria uma feature por ação. Beleza? Para essa feature, para essa funcionalidade, você tem um background, que é o seu contexto. Todos os cenários dessa funcionalidade atendem a esse contexto. Então, por exemplo, o seu contexto pode ser que eu estou em determinada tela. E aí todos os seus cenários são em cima dessa tela. E aí você tem o nível do cenário, onde você valida o cenário em específico, e você tem os steps, que são os passos que são para poder executar esse cenário. Na linguagem do Gherkin, que é um pouco mais próximo do português, ele faz a implementação dos cenários usando ela. Então você tem o given, when e then. O given, que é o dado que eu tenho alguma coisa, o dado que eu tenho um contexto inicial, você, quando, que é o when, você faz determinada ação, eu tenho, então, then, resultado esperado. Então você define o seu comportamento falando de um contexto, através de uma ação e obtém um resultado. A vantagem de você trabalhar com o Gherkin é que você tem, por exemplo, os examples, que já é a sua massa de dados, inclusive, que você já coloca nessa documentação. Isso facilita demais no seu dia a dia, porque você consegue já botar ali no seu layout, já botar nas suas informações, nas suas definições, aquilo que você quer validar e com que tipo de dados. Então, se você muda o comportamento, você pode já mudar a massa ali mesmo e só colocar para rodar. Então, se você mudou, por exemplo, só uma mensagem de texto, você não precisa rever seu teste. Você pode mudar só a definição. Você botou uma palavra a mais na mensagem, a mensagem já existia antes. Então, você só coloca a definição de como é que tem que ser essa mensagem. Então, fica muito simples você, por exemplo, mudar uma mensagem só. Você não precisa refazer o seu teste inteiro porque você mudou uma mensagem. Outra coisa legal que eu gosto de adotar, além dessa questão do BDD e do Cucumber, é você trabalhar com Page Object, que você traz esse padrão de programação para dentro das suas funcionalidades. Então, por exemplo, você tem uma tela, você cria um Page Object para essa tela, traz as suas informações que são fixas da tela, por exemplo, para eu obter o campo de usuário da tela de login, ele usa tal ID, ou tal name, ou tal informação que você consegue selecionar aquele campo. Para você não sair, por exemplo, em todos os seus testes buscando e substituindo essa informação, você põe esse tipo de configuração de que o campo de usuário é esse ID, user ID, por exemplo, e fica direto no Page Object da tela. Porque aí você, se precisar mudar esse campo, mudar a estrutura, você só altera o Page Object. Você não precisa sair procurando em todos os seus testes implementados aquilo que mudou. Não precisa alterar tudo, sair procurando tudo, correndo o risco de ficar alguma coisa fora do lugar. Então o Page Object, ele ajuda muito nesse ponto. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês algumas dicas do Gherkin, que eu acho bem legal a gente trabalhar, porque às vezes o PO, ele pode ser mais participativo e aprovar mais essa documentação. Então, quando você faz um Gherkin onde você não diz que funcionalidade você está testando, que você não diz qual comportamento que você está realmente fazendo, essa documentação acaba não valendo de nada. Então, por exemplo, você põe sua feature com o nome de um giro, ou uma indicação, ou alguma referência a algum documento que você tem. Isso não diz muita coisa. Ele vai ter que procurar esse documento para saber o que é essa funcionalidade. O seu cenário é o número do seu TC, o número do seu test case. Qual o contexto que está isso? Que cenário que eu estou validando? Isso não diz muita informação. Então é legal você usar nesse seu Gherkin, trazer informações que valem realmente. Outro ponto importante você não tem que simular no seu Gherkin o clique do mouse do usuário ou o preenchimento do campo.
Pô, ele clica no menu tal, preenche o campo tal. Imagina um formulário que tem 50 campos, você vai botar 50 steps aqui. Fica uma coisa ilegível, fica uma coisa que não tem conteúdo, não agrega valor, não é um documento, é simplesmente um roteiro. E aí não ganha sentido. Outro exemplo que eu queria trazer aqui é o seguinte. Beleza, você botou o nome da feature, botou a referência no comentáriozinho da funcionalidade, botou aqui o cenário puro e cru. Aqui é um cenáriozinho de calculadora da parte de soma. Puro e cru falou que o cenário é soma. Beleza, mas a soma pode dar certo, a soma pode dar errado, eu posso somar coisas que não são número, eu posso fazer várias coisas. Que comportamento que eu estou validando aqui? A descrição do cenário em si, por exemplo, quando eu adiciono 2 números, eu tenho 2 números adicionados. Que valor de negócio tem isso? Que comportamento que eu estou querendo dizer? O que eu estou realmente querendo validar? Entendeu? O importante você trazer para o Gherkin uma coisa que vale a pena. Mas se eu ponho um texto muito descritivo, eu não consigo reaproveitar isso para outras funcionalidades. Por exemplo, o clique do menu, eu sempre tenho um clique do menu. Eu tenho sempre preenchimento de um campo, então eu não consigo reaproveitar isso. No Gherkin não é o lugar para isso. Isso você pode fazer lá nos seus steps. Você cria os seus métodos lá, você cria um helperzinho onde você tem esses métodos que são coisas que são usadas dentro do sistema inteiro. O Gherkin é uma documentação. A ideia aqui é você trazer o que a funcionalidade vai fazer, qual o comportamento que está sendo validado. Isso é que é importante trazer aqui. Então, por exemplo, você tem um Gherkin que fala para você o que você está validando. Eu estou validando a funcionalidade de soma. Tem uma referenciazinha com o meu documento, ou com o meu giro, ou com qualquer outro aplicativo que eu tiver. Tem uma descrição do que eu quero fazer. Quando eu quero fazer uma soma, eu devo informar 2 números. Uma condicional, uma descrição do que eu preciso fazer, e eu defino os meus cenários. Eu tenho um primeiro cenário que é quando eu consigo somar 2 números com sucesso. Então eu estou informando 2 números. Então, qual é o passo que eu tenho? Eu tenho 2 números, número tal e número tal. Qual é a minha ação? Somar os 2. Qual o resultado que eu tenho? Uma mensagem de texto descritivo. Ou, às vezes, eu quero só colocar que seja um número direto como retorno. Então, eu posso alterar essa mensagem aqui e botar só o número. Eu não precisaria mudar os meus testes, eu mudaria só aqui o meu Gherkin. Outro cenário, que o meu primeiro número informado não seja um número, informa uma letra, por exemplo, ele tem que falar que dá problema. Então, eu tenho 2 números que na realidade, um é uma letra e o outro é um número, faço a soma deles, eu recebo uma mensagem de erro. Eu só posso fazer operações com números. Então, isso é um dado que define o meu comportamento, o meu PO consegue entender, eu tenho uma descrição funcional daquela funcionalidade, e por debaixo dos panos, beleza. O que eu tenho para poder implementar quando eu tenho 2 números? Eu tenho que preencher o número 1, tenho que preencher o número 2. Isso eu faço lá na implementação do meu step. Eu não trago esse passo a passo para dentro do meu Gherkin. A ideia aqui é você deixar bem funcional. Beleza? Então, o que eu já brinquei? Vamos falar assim. Para quem começou do zero, eu sei que eu vim de base de desenvolvimento, mas eu conversei com muitas pessoas que começaram do zero, começaram a programar recentemente só com o primeiro contato com desenvolvimento para poder fazer automatização. E esse é um kitzinho que eu acho que é bem legal trazer para quem está começando e, assim, viu programação só lá na faculdade, primeiro período, aquele negocinho de programar. Então, não lembra de quase nada? Então, o Ruby para mim foi uma linguagem que eu achei bem simples, com pouca burocracia, tem bastante framework, bastante gem, que tem pronto que te ajuda no dia a dia. São ferramentas que trazem, tem bastante ferramenta, bastante documentação que te ajuda no dia a dia para trabalhar. Então, para quem quer começar e tem a oportunidade de escolhe Ruby. Para começar, não quer dizer que você vai usar ela para sempre. Tem algumas pessoas que têm um pouco de preconceito. Mas é uma linguagem que é mais simples de trabalhar, é uma linguagem que é pouco burocrática e ele já traz vários frameworks para você. Tem o Cucumber que tem para várias linguagens, também tem para Ruby. Tem o RSpec que você pode trabalhar para brincar também, você não precisa usar o Cucumber, você pode usar o RSpec. Você não vai trabalhar com BDD, você pode até trabalhar com BDD, mas é um pouco mais difícil. Mas no Cucumber você trabalha com BDD tranquilamente. Mas às vezes não vale a pena, às vezes você tem um legado e você está querendo começar a fazer automatização,
não faz muito sentido você trabalhar com BDD, porque o comportamento já está definido. Então, é mais fácil você trabalhar com RSpec, por exemplo, que você faz só a validação daquilo que você está construindo. Ops. Então, aí você tem o Selenium WebDrive, que também tem para várias linguagens, comportamento para ajudar. O Capybara, que era um framework excelente para trabalhar com automatização de testes web. O site Prism, que traz toda a documentação para você. Você faz a indentação, você pode fazer o seu page object com esse site Prism. Então, é bem legal porque ele traz para você os elementos prontos da tela, a forma de selecionar, você define o URL, é bem legal. Para fazer testes de REST, você tem a biblioteca do HTTParty, que é assim, ela é para você construir APIs, mas ela também te ajuda e facilita no seu dia a dia para os testes de API. Então, usa o Gitzinho para fazer versionamento e o Jenkins para poder você fazer garantir o seu DevOps. Então é um kitzinho assim que eu acho bem legal. Se vocês quiserem algumas dicas de como usar e tudo mais, vocês podem me procurar. E eu deixei um linkzinho aqui para depois vocês acessarem. Porque o Ruby? Tem um ex-professor meu que ele fez um artigo muito legal no Medium falando por que ele trocou o Java e o C# para Ruby, para fazer os testes automatizados dele. É bem interessante vocês darem uma lida, darem uma olhada, eu achei o artigo bem legal. Beleza? E aí agora eu vou trazer para vocês um exemplozinho. Assim, é uma calculadorazinha, está disponível no Bitbucket, vocês podem pegar depois para brincar e tudo mais, faz o clone lá. Como é que funciona? Eu fiz o Gherkinzinho igual aquele exemplo que eu trouxe para vocês. Então eu escrevi o meu Gherkin bonitinho, botei as implementações, as regras, os comportamentos que eu queria, beleza? Então vamos lá. Aí eu fui lá e fui rodar esse cara, isso aqui está dentro de um diretório. Então dentro de uma pastinha, eu aciono essa pastinha no modo de console e o que eu faço? Simplesmente aciono esse diretório e uso o comando cucumber. Quando eu faço isso, eu tenho um resultado que é esse aqui que vocês estão vendo, isso tudo aí. Na primeira parte, o que ele traz? Ele traz para você todos os seus cenários descritos. Então ele traz em amarelinho aquilo que ele não conseguiu executar. Então ele traz tudo bonitinho, te falando todos os steps que ele foi passando. Traz para você também a quantidade de cenários que ele está testando e a quantidade de steps. E diz para você, ó, não está definido esses cenários, não está implementado. Então eu só fiz esse passo. E de quebra, assim como em outras linguagens, o Cucumber também te dá essa maravilhosa dica. Olha, você pode implementar esses steps desse jeito. Então ele te dá uma sugestão de como implementar isso já. Então você simplesmente copia isso que ele botou para você no prompt de comando, põe no seu arquivo de steps e tá pronto, entre aspas, né? Você tem que implementar, mas tá pronto. E quando você roda, ele traz para você, ó, agora tá implementado. Só que tá pendente ainda, assim, tá escrito, ele existe o step implementar, existe o step, mas ele ainda tá pendente de implementação. Então ele indica para você, ó, tem 3 steps pendentes, 3 cenários pendentes, 3 steps pendentes e todos os steps que são posteriores a ele não consegue executar. Então ele fala, ó, pulei. Então ele põe em azulzinho, pulei, bonitinho, tudo certinho. Então ele diz essas coisas para você. Não é só o Cucumber, não é só no Ruby que é feito isso. Outras ferramentas também têm essa política. Mas eu acho legal porque ele traz isso assim, visual para você, no prompt de comando, tudo bonitinho. É bem legal você poder ver as coisas já rodando assim, você mal escreveu e já está rodando. E aí você vai lá e implementa isso. Ah, beleza. Vou implementar o meu step. Eu tenho 2 números. Eu não vou entrar muito nos detalhes do porquê que está implementado desse jeito, tá? Depois, se vocês quiserem umas dicas, uma explicação maior, a gente entra nos detalhes. Então, eu tenho 2 números, eu defini que eu tenho o número 1 e tenho o número 2. Quando eu adiciono os 2, então eu estou acionando a minha calculadora e estou chamando o método de adicionar, número 1 e número 2. E o meu terceiro step, que é, eu tenho a seguinte mensagem. Então, eu verifico se a mensagem que eu recebi é a mensagem que estava lá no meu Gherkin. Então, estando isso tudo implementado, você tem o quê? Você tem o seu resultado, você roda o Cucumber de novo e ele mostra lá para você tudo verdinho, porque você já implementou, está certinho, funcionando, sua calculadora está bonitinha, está tudo passando liso.
bem tranquilo, bem simples, nada muito problemático. A linguagem para vocês se separarem não é nada assim burocrático, você não tem que criar uma classe, não tem que criar uma herança, criar um monte de coisa, um monte de insumo para poder você fazer essa programação. Você simplesmente precisa implementar aquilo que você está fazendo. Então é mais simples, mais legível, não é uma linguagem muito complicada. Daí é por isso que eu indico o Ruby. E assim, seus cenários todos passaram, fica tudo verdinho. O que falhar, ele vai te mostrar exatamente o step que falhou, por que que ele falou, qual assert que não passou. Então ele vai te marcar de vermelhinho, bonitinho, vai trazer para você aquilo que não passou e vai te trazer o relatório. Ah, no Cucumber eu não tenho... não tem um relatório bonitinho, não tem uma interface gráfica, beleza. No Ruby você tem várias bibliotecas onde você pode usar. Tem o Allure, por exemplo, que você consegue fazer relatórios direto da sua máquina. Ou você pode gerar o HTML de resultado do Calculator e mandar, do Cucumber ali, da execução do Cucumber. Jogar isso, criar um relatório com uma gem específica e mandar isso para o seu Jenkins e ver visualmente gráficozinhos. Tirar print screen, fazer o relatório, botar isso anexado lá no Jenkins. Então, tudo isso você consegue ver visualmente também. Você não precisa ficar só na linha de comando. Você testa na linha de comando localmente porque você está executando ali. Mas você consegue várias ferramentas para trazer relatórios, execuções. Isso tem muito. Não só no Ruby, em outras linguagens também tem. Mas para quem está começando, eu indico a questão do Ruby mesmo. Beleza? E assim, um outro ponto que eu queria trazer, só voltar aqui um minutinho. Vocês estão vendo que a minha validação aqui, ela tem essa mensagem que eu estou definindo aqui no minha feature, é a mensagem que eu já consigo fazer a validação. Então, quando eu for lá nas minhas verificações, na minha implementação, vou voltar aqui, ele já valida essa mensagem aqui embaixo. Tá vendo no iGetMessage? Então, essa mensagem que eu estou passando aqui, esses valores de parâmetro que eu estou passando aqui, é a massa que eu defini, é as verificações que eu defini lá na minha feature, lá na minha definição. Então, você consegue fazer essas validações e só definir essas regras lá. Você não precisa ficar espalhando massa de dados pelo fonte, espalhando massa de dados aonde você quiser. Você faz essa definição direto no seu Gherkin. Você define a sua massa aqui. Você define a sua mensagem de validação aqui. Isso é bem legal, porque aí você não precisa mexer no fonte inteiro, não precisa fazer um monte de alteração, quando você precisa mudar, às vezes é só uma mensagem. Você altera aqui, como ele já valida uma mensagem, se você quiser mudar em vez de mostrar essa mensagem toda por extenso, mostrar só o retorno, você só altera aqui e você já está validando, você não precisa mexer no seu cenário de teste. Beleza? E assim, eu vou abrir para vocês para perguntas. Eu quero agradecer por vocês terem participado até agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. E se quiserem me procurar depois também, tá o meu e-mail aí, podem ficar à vontade para me procurar. Beleza? Obrigadão, galera. Beleza? Então, precisando, é só me pingar no e-mail aí. Tchauzinho, galera. E fica aí que tem mais coisa legal vindo, tá? Não some daí, não.